sem observar o que está nesta maravilhosa obra, que retrata os ensinamentos e o exemplo de Jesus entre nós. Entretanto, podemos levar toda a nossa vida sem considerar o que está aqui, mas tornaremos muito mais efetiva a nossa estada neste plano se considerarmos o que Jesus nos ensinou e exemplificou em seu viver. Então, hoje, eu tenho a satisfação, a gratidão por poder conversar com vocês sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quando nos deparamos com este título, às vezes nos causa um pouco de dificuldade no entendimento, embora Jesus, na sua infinita maestria e sabedoria, tenha exemplificado através da parábola do festim de bodas, quando um senhor convidou aqueles que estavam ao seu padrão, aqueles seus conhecidos, para vir ao festim de bodas, e nenhum deles veio. Então ele chamou seus servos e disse: chame a todos os outros. E o Evangelho nos explica que aqueles que foram chamados primeiro são aqueles que não quiseram ouvir os ensinamentos de Jesus. Os servos são os profetas que divulgaram o chamado, divulgaram a palavra. E aqueles que foram escolhidos, que foram os verdadeiros chamados, foram aleatórios, não foram qualificados estes ou aqueles. Chame a todos, disse o Senhor. E assim foi. Mas todos aqueles que se fizeram presentes, somente alguns vestiram a túnica nupcial. A túnica era uma vestimenta própria para o festejo das núpcias. E com isso Jesus quis dizer que somente alguns dentre todos aqueles que foram chamados indistintamente tiveram a acepção do verdadeiro sentido daquilo que foi ensinado e exemplificado por Jesus. Muitas vezes, como é colocado neste capítulo do Evangelho, neste maravilhoso ensinamento, que nos fala da porta estreita, da porta larga, muitas vezes somos levados a ouvir propostas e sugestões que nos dizem: por que tu vais fazer tudo isto? Eu, se fosse tu, pegava desta maneira e tu vais conseguir muito antes aquilo que almejas. Entretanto, como um exemplo que todos conhecem, se estás perdido numa mata, estás com frio e tem um único fósforo para acender, não procure a palha, procure a madeira. Embora a madeira seja mais difícil de cortar e conseguir, esta vai lhe propiciar um aquecimento mais longínquo durante a madrugada. A palha, ela é fácil de ser encontrada. Só que, uma vez acesa, ela gera um calor e se esvai. Os ensinamentos de Jesus, eles devem ser levados para conosco em todos os momentos da nossa vida. Porque, embora este maravilhoso manual da vida, ele tenha diminutas páginas, não são muitas, tem muitos outros livros científicos, livros profissionais, livros, a própria Bíblia é muito maior que ele. Entretanto, se atentarmos a qualquer momento da nossa vida e formos procurar neste maravilhoso manual, encontraríamos a resposta de como agir.
E muitas vezes, meus irmãos, somos colocados em situações de dúvida, de apreensão, de aflição, quando somos colocados naquela situação, o que eu faço agora? E muitas vezes esquecemos de que, se agirmos como Jesus agiria naquela situação, não temos a mínima possibilidade de errar. Quando o Evangelho nos diz que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, é porque todos nós somos chamados a todo momento, ao levantar, ao dar um bom dia para a pessoa que está ao nosso lado, ao sentarmos na mesa com a família para ceiar e nos colocarmos a minimizar o jejum da noite, saciando a fome com a abençoada comida, que recebemos a saúde, as possibilidades de trabalho para ganhar o dinheiro e para comprar os alimentos para saciar a nossa fome dos nossos filhos. Estamos levando à risca os ensinamentos de Jesus, porque todos nós fomos escolhidos. Jesus se colocou à disposição de todos. Ele não disse, a estes eu falo, a estes eu não falo, a estes serve o meu ensinamento, a estes outros não serve. Ele ensinou e exemplificou em seu viver para todos aqueles que quisessem ouvir. Muitas vezes, como os conhecidos do Senhor, na parábola, alguns fecharam os ouvidos para não ouvir, para não aprender. E outra, muitas vezes somos levados a uma falsa ilusão do que verdadeiramente Jesus quis nos dizer. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas intuídas de objetivos obscuros e diversos daqueles que Jesus tinha como norte, o amor, a caridade, a humildade, a simplicidade, a fraternidade, diversos a isso, eles nos oferecem frutos de não boas árvores, nos oferecem propostas que nos dão a falsa certeza, vejam bem o termo, falsa certeza de que a porta estreita nos levará, a porta larga nos levará àquilo que almejamos. Num primeiro momento até podemos pensar que é verdadeiro, mas quando vamos ver a fundo, sabemos que não é. Sabemos que, assim como um relacionamento verdadeiro de amor, ele começa passo a passo, ele se alicerça no dia a dia, ele se alicerça na parceria para vencer os desafios da vida, os desafios de um filho febril, os desafios de levantar cedo para ir trabalhar num dia chuvoso, do nosso abençoado inverno gaúcho, por exemplo. Vocês querem coisa mais maravilhosa que tem de poder levantar de manhã e dizer, eu tenho trabalho, eu posso trabalhar e fazer o que eu gosto de fazer para propiciar tudo aquilo de bom e de melhor a todos aqueles que me acompanham. E não é só a família. Quando nós exercemos uma profissão, por exemplo, e fazemos essa profissão com amor, estamos ajudando a todos aqueles que nos acompanham, ao cliente bem atendido, ao familiar deste cliente que ficou satisfeito com o resultado, a pessoa que indicou essa pessoa para vir lhe procurar, todos aqueles outros envolvidos na situação resolvida. Muitas vezes num comércio, quando vamos ao comércio e atendemos bem aos clientes, ofertamos um bom alimento para ele ceiar
junto daqueles que o acompanham. Vocês viram como é fácil proliferar a felicidade? A felicidade que o Evangelho nos fala neste capítulo está dentro das nossas possibilidades. Muitas vezes, equivocadamente, leem o Evangelho somente em partes e não entendem o contexto. Quando o Evangelho nos diz que a felicidade não é deste mundo, ele não está querendo dizer que aqui não podemos ser felizes. Ele está querendo nos dizer que a felicidade, ela é buscada a cada momento, e a plenitude desta felicidade, sim, ela será alcançada também com o que nós vivemos aqui e em outras esferas. Vamos ser irmãos, vamos ser uma família, vamos ser os escolhidos, porque a escolha depende de nós. A escolha, muitos escolhidos, todos nós fomos escolhidos. Jesus foi indistinto. Jesus chamou a todos nós. Nós é que nos esquivamos do chamado. E muitas vezes nos dizemos injustiçados, mas a injustiça está em atribuir a nossa não inclusão em muitas situações, atribuindo esta a outros que não a nós. Tudo que acontece em nosso viver é resultado da nossa ação. E como tu diz isso, Carlos? Muitas vezes acontecem coisas que não dependem de nós. Depende. Por quê? Porque Jesus, numa determinada passagem do Evangelho, dessa maravilhosa obra, nos diz que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não necessariamente numa situação isolada, mas como um todo no nosso viver. Se fazemos o bem aqui, vamos colher esse bem em algum momento do nosso viver. Mas, da mesma forma, se deixarmos de fazer o bem quando o podemos, vamos colher o resultado também em algum momento. Então, vamos fazer jus ao chamado e vamos ser os escolhidos, levando os ensinamentos e o exemplo de Jesus para o nosso viver. Para o nosso viver e para o viver de cada um daqueles que nos acompanha. Vamos ser felizes. Vamos fazer jus ao qualificar, a qualificação que Jesus atribuiu a todos nós. Irmãos. Não vamos olhar aquele que está ao nosso lado como um estranho, embora possamos nunca ter visto essa pessoa. Essa pessoa merece a nossa atenção, merece o nosso carinho. E olha, vejam bem, é tão maravilhosa o estudo, porque o estudo nos leva à nítida compreensão de que aquele que parece um estranho que eu nunca vi, em outra passagem pode ter sido uma pessoa muito próxima de mim. E pelo abençoado esquecimento que temos ao chegar neste plano, não podemos distinguir este daquele. Devemos amar a todos, assim como Jesus o fez. Jesus, diante de todas as atrocidades que realizaram em seu desfavor, ele no último momento disse: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Vamos ser escolhidos, vamos fazer jus ao chamado que nos foi abençoadamente proferido por Jesus. É difícil? Não é fácil, mas está ao nosso alcance. Porque se não estivesse ao nosso alcance, e quando eu falo ao nosso alcance, eu não falo tão somente para nós que estamos aqui neste momento. Eu falo a todos que habitam este planeta neste momento. A todos está sendo
dado o convite para as bodas. A todos, indistintamente, mas a cada um de nós cabe vestir a túnica nupcial. Vestir a túnica nupcial quer dizer não só saber. O saber é muito fácil. Basta estudar e aprender. Mas o difícil é nós colocarmos em prática o conhecimento que temos. É muito fácil eu chegar aqui e dizer: vocês têm que ser caridosos, vocês têm que ser humildes, vocês têm que ser simples, vocês têm que ter o amor incondicional por todos. Se no meu dia a dia eu não pratico isso, é muito fácil. Eu digo, às vezes as pessoas dizem assim: poxa, essa pessoa estudou, é um grande conhecedor da ciência que domina. Sim, é um grande conhecedor, mas se ele não colocar em prática, de que valia tem? Tanto que a inteligência de Deus nos faz pensar que o conhecimento que adquirimos, se não fizermos as verdadeiras obras que são o verdadeiro tesouro, como bem disse Jesus, elas desaparecem com o nosso desaparecer material. O que ficará de nós? Qual o verdadeiro legado que deixaremos àqueles que nos conheceram quando partirmos daqui? É as lições de vida que podemos dar com o nosso exemplo, os conselhos, as lágrimas que secamos. É verdadeiramente isto que fica. E isto que eu me refiro é o ser escolhido, é o colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos disse que verdadeiramente importa. Que cada um de nós, nesta abençoada noite, possa aprender um pouco com esta maravilhosa passagem do Evangelho. Que assim seja.